Paz do Senhor, quero te convidar para, junto comigo, nós iniciarmos esse estudo sobre escatologia, respondendo alguns questionamentos que se faz hoje em dia a respeito do Apocalipse. Eu creio que Apocalipse não é um livro tão difícil assim de ser entendido. Muita gente tem dúvida, muita gente tem suas próprias opiniões, outros têm medo do tema, mas eu quero te convidar para juntos nós analisarmos os versículos sem traumas, sem nenhuma corrente teológica, simplesmente observando a Bíblia Sagrada, o que ela diz a respeito dos últimos dias. Para começar, eu sou do entendimento de que a igreja não passa pela grande tribulação. Portanto, vamos analisar alguns versículos nesta tarde e vamos ver o que eles têm a dizer para nós. Primeiramente, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está lá em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esse texto não precisa ser teólogo, né, para entender. Esse texto é bem claro que nós esperamos Jesus Cristo, que virá dos céus, Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, o Filho de Deus, para nos livrar da ira futura. Ira futura. A Bíblia, todas as vezes que fala sobre ira, está referindo-se à ira na grande tribulação. Sim, Deus tem um período de tribulação, de ira para a humanidade. Portanto, aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que vivem como se Deus não existisse, eles terão contas a acertar, e Deus tem contas a acertar também com os judeus. Nós vamos falar sobre isso nos episódios seguintes. Nos vídeos seguintes, nós vamos abordar Israel, como entra Israel na história escatológica. Mas o mais importante aqui é entendermos que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, e a primeira carta de Paulo e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem uma ênfase escatológica, porque naqueles dias os irmãos de Tessalônica estavam sendo assombrados, né? Estavam sendo invadidos por uma corrente doutrinária herética, principalmente vinda da filosofia grega, de que após a morte acabou, não tem mais nada, não existe vida eterna, não existe ressurreição. Portanto, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda, né? Mas esse texto aqui, a primeira e a segunda carta, eles têm esse cunho escatológico para mostrar à igreja em Tessalônica que sim, Deus tem uma nova vida, uma vida eterna para os seus. Outro versículo que vamos ler é 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19, que diz assim: Porque Deus não nos reservou, não nos destinou para a ira, mais uma vez aqui, o tema é a ira de Deus, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, está aqui, né, outra promessa, outra certeza do apóstolo Paulo de que a igreja não passa pela grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, não existe nenhum versículo aqui na Bíblia que eu conheça que fale da igreja passando pela tribulação. Portanto, eu creio que antes da tribulação, a igreja será arrebatada. E para confirmar isto, eu também gostaria de convidá-los a ler, mais uma vez ainda, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do versículo de capítulo 2, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. O tema é: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo.
Muito bem, então aqui o apóstolo Paulo está falando da vinda de Cristo e do surgimento do anticristo. Nós sabemos que vinda do Senhor não é a mesma coisa que arrebatamento. São duas coisas distintas. No arrebatamento, a igreja sobe para encontrar o Senhor nos ares. A igreja, quem é a igreja? Todos os mortos salvos, desde Adão até o dia do arrebatamento, a igreja do Antigo, do Novo Testamento, a igreja da lei, a igreja da graça, a igreja antes de Cristo, depois de Cristo, os santos, os que dormem em Cristo, o Senhor Jesus trará com eles nas nuvens. Nesse momento, os espíritos virão com o Senhor ficará nas nuvens e o espírito dos salvos virá à terra. Aqui na terra eles se unirão com o pó da terra, a parte humana e a parte espiritual, formando um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo, e subirá para encontrar o Senhor nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que estivermos vivos, também seremos transformados e juntos subiremos para encontrar o Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso está relatado aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4 e 13, 1 Coríntios 15, 51 também, nós encontramos o relato do arrebatamento da igreja. Portanto, voltando aqui para o texto que eu havia convidado vocês para ler comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa. Depois ele fala, e pela nossa reunião com ele. Ele está falando de outra coisa. A reunião que nós teremos com Cristo é o arrebatamento. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda vinda depois de 7 anos. Então, Paulo está falando de duas coisas aqui. A nossa reunião com ele, embora ele não coloque na ordem, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou separando os dois eventos aqui? Porque no arrebatamento, Jesus não vem à terra. No arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Na segunda vinda, ele estará no Monte das Oliveiras. Na primeira vinda, quem sobe é a igreja. Na segunda vinda, é a igreja que desce com Cristo, para reinar no milênio, julgar as nações sobreviventes na segunda vinda, na batalha do Armagedon, e depois adentrar o milênio, os 1000 anos do governo de Cristo na terra, que nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Portanto, o apóstolo Paulo está se referindo a dois eventos, o arrebatamento e a segunda vinda. Por que ele está falando arrebatamento e segunda vinda? Porque entre o arrebatamento e a segunda vinda haverá 7 anos, né, da tribulação. Primeira parte e a segunda parte. Primeira parte do governo do anticristo, 3 anos e meio. E segunda parte da grande tribulação, a ira de Deus, os segundos 3 anos e meio. Portanto, continuamos a leitura. Diz assim, então, pela vinda do nosso Senhor e pelo arrebatamento, eu vos rogo que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quer dizer, não deixe de entender aquilo que eu já expliquei a vocês. Não deixe que outros pensamentos invadam a sua mente. Pensamentos esses por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Não são de nós, mas é como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja, o dia de Cristo aqui, ele coloca com letra maiúscula, porque é o dia da vinda do Senhor, é a segunda vinda, o grande dia do julgamento da humanidade. Não, esse dia não está próximo. Ele está falando que a vinda de Cristo será precedida de alguns sinais. Ele continua dizendo, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane,
Porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda do Senhor. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, nós podemos aqui dar um título para esse texto, essa primeira parte. Podemos dizer que o apóstolo Paulo está dizendo que há sinais do arrebatamento. Haverá muitos sinais da segunda vinda de Cristo, está lá em Mateus 24. Mas aqui ele está falando sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. Então, pela ordem, antes do arrebatamento haverá alguns sinais. Sim. E o apóstolo Paulo está falando de 2 sinais. Então, podemos dar um título: Sinais do arrebatamento da igreja. Quais são esses sinais? Ele está dizendo que não será assim, o arrebatamento não acontecerá sem que antes venha a grande apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esta palavra apostasia, ela tem várias interpretações. É a mesma palavra usada para o êxodo, a saída. Então, veja, não será assim antes que haja a apostasia. E a apostasia aqui pode ser interpretada de 2 formas. Ou Paulo está se referindo a um grande esfriamento que haverá na igreja nos últimos tempos, antes do arrebatamento, como sinal do arrebatamento. Grande apostasia, grande abandono da fé. E nós já temos visto isso em nossas igrejas, uma grande apostasia. Então haverá uma grande apostasia, que é o esfriamento espiritual dos crentes. Mas a apostasia também pode ser interpretada como saída, como fuga, como êxodo. Então, se ele está se referindo a isso, a essa saída, ele provavelmente está falando do arrebatamento. Então, haverá o arrebatamento da igreja, não é? O dia do Senhor não acontecerá, a segunda vinda não acontecerá, sem que antes haja o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo. Portanto, quando a igreja for arrebatada, a igreja já saberá quem é o anticristo, ele estará se manifestando na terra com o seu governo. O apóstolo Paulo continua dizendo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo número 4, ele está falando já sobre a manifestação do anticristo, em que ele fará uma aliança com os judeus e se assentará no templo em Jerusalém, como se fosse o Messias esperado pelos judeus, como se fosse Cristo, mas ele é o anticristo, ele finge ser Cristo, ele finge ser o Messias, mas ele se opõe contra tudo que se chama ou se adora a Deus, e ele vai se assentar no trono de Davi, que está em Jerusalém, que está em construção o terceiro templo. Eu convido você para na internet consultar terceiro templo, e você vai ver que as obras estão bem adiantadas em Jerusalém. Continuando, capítulo 5 ele diz: não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. O que detém o surgimento do anticristo? Alguma coisa detém. Vamos ver o que é. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, o engano, o erro, a oposição a Cristo já opera no mundo. Por que ainda não chegou no auge? Porque o anticristo ainda não estabeleceu seu governo. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Muita gente diz que isso aqui é o Espírito Santo. Não, não é. O Espírito Santo não será tirado da terra na tribulação por um simples motivo. O Espírito Santo é um ser que tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, a mesma natureza. É uma pessoa diferente. Na doutrina da Trindade aprendemos isso.
Ele é uma pessoa diferente. A Trindade são três pessoas distintas na mesma substância, na mesma essência. E é o mesmo Deus. E, portanto, não é o Espírito Santo, porque se é a mesma essência, ele tem todos os atributos do Pai, entre eles a onipresença. Como um ser onipresente pode não estar na Terra? Ele estará aqui, porém, há indícios de que o seu ministério será de forma diferente na tribulação. Muito bem. Então, o versículo 7 diz: já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, assim que a igreja for tirada, no meu humilde entendimento, ele se manifestará que essa apostasia se foi interpretada como fuga. E então será revelado o ímpio, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Aqui o apóstolo Paulo já está pensando, falando, se referindo ao fim da tribulação, quando o Senhor destruirá o anticristo, os seus exércitos, a besta, né? O falso profeta, e os lançará no inferno, juntamente com Satanás, que será preso por 1000 anos. E aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Esse, versículo 9, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 9, que esse anticristo vem no poder de Satanás, a personificação de Satanás. Ele tem todo o poder de Satanás de fazer milagres, sinais, prodígios de mentira. Ou seja, o anticristo, ele encontrará, quando estabelecer o seu reino, ele encontrará um campo propício para o seu governo. Por quê? Porque a situação atual do mundo requer soluções que não são encontradas nas formas naturais. O grande desemprego, as perseguições, a fuga em massa de exilados, as guerras que assombram o mundo, né? A pobreza, a fome, a corrupção. No mundo inteiro, a situação que nós vemos no mundo, ela só será resolvida de forma sobrenatural. Esgotaram-se todos os planejamentos, todos os diálogos, todas as soluções negociadas, as negociações de paz. Ninguém atende mais, ninguém obedece mais essas soluções. Vejam que a ONU, é a Organização das Nações Unidas, ela não manda mais em nada, ninguém obedece, ninguém respeita. O Conselho de Segurança, ninguém está nem aí com eles, né? Os países não obedecem mais, não há uma solução que possa ser encontrada entre os países, porque a corrupção, a maldade dos governantes, o anseio de poder de muitas organizações impede que haja paz no mundo. Essa paz, ela só virá de modo sobrenatural. E por isso o anticristo, ele trará soluções para todos os problemas do mundo, porque ele vai operar sinais e prodígios com todo o poder de Satanás. Ou seja, ele vai resolver o problema da fome, com o arrebatamento da igreja, ele vai resolver o problema do emprego, das guerras, porque ele vai unir judeus e muçulmanos, árabes e judeus, vai unir a Rússia, a China, a Europa, os Estados Unidos. Ele fará um governo de paz, ele proporá um governo de paz. De que forma? Somente de forma sobrenatural, enganando a todos, mentindo e ludibriando a todos. De tal maneira que o mundo nos dias do anticristo chegará à perfeição. Ele resolverá todos os problemas do mundo, será um político muito hábil, muito inteligente e no poder de Satanás, astuto como Satanás, e ele então resolverá os problemas do mundo. Não há dúvida de que nesse tempo ninguém se oporá ao seu governo. Portanto, os que não quiserem fazer parte do governo do anticristo, eles resistirão e então eles serão perseguidos e mortos, para que assim, por causa do evangelho e da resistência do governo do anticristo, eles sejam salvos com a sua própria vida.
Claro que a salvação não é através da morte deles, mas eles resistirão até o fim e serão mortos. A recompensa que eles receberão é a salvação. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, quando nós adentrarmos o estudo do livro do Apocalipse. Por enquanto, nós estamos fazendo aqui uma introdução preliminar sobre a escatologia e lendo alguns versículos que falam sobre o final dos tempos. Da mesma forma, o versículo 10 diz: E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, grande parte da humanidade crerá no anticristo, seguirá o anticristo, formará um grande exército que marchará contra Israel. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Por que o mundo tem ódio de Israel? Porque em Apocalipse há uma profecia, há uma visão que João tem de um grande dragão que persegue a mulher que está grávida com ânsias de dar à luz, que é Israel, e ele quer devorar o seu filho, e como Deus o arrebata para o céu, na sua morte e ressurreição, então ele quer se vingar, como ele não consegue matar o filho da mulher, que é Jesus, ele se volta contra os judeus e os persegue. A perseguição dos judeus, não se enganem, ela tem origem em Satanás. Desde o Antigo Testamento, por milênios, Satanás tem sido inimigo de Israel. Como ele não consegue enfrentar Deus, né? Ele não é inimigo de Deus à altura, então ele se volta contra os seus, os escolhidos. No caso, Israel e a igreja, que será perseguida aqui na tribulação. A igreja que ficar, a parte da igreja que não subir no arrebatamento. Portanto, aqui, o versículo 11 encerrando diz assim: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação e não para a condenação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso evangelho, para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encerra dizendo: Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda palavra e obra. Boa palavra e obra. Então está aqui, irmãos, um comentário muito importante a respeito de Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Ele fala sobre o arrebatamento no capítulo 4, a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo e dos vivos salvos, para comporem um grupo que vai formar a igreja arrebatada. Essa igreja arrebatada passa pelo tribunal das obras e entra para as bodas do Cordeiro. Logo após as bodas do Cordeiro, a igreja desce, depois de 7 anos, para reinar com Cristo por 1000 anos. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Então, por isso é que eu creio, esse vídeo, ele tem a razão, o objetivo de explicar, porque eu não creio que a igreja passa pela tribulação. Não creio nisso, porque não há textos que falam sobre isso, pelo contrário, sobram textos que falam a respeito da igreja ser preservada da ira de Deus que há de vir sobre a terra. Inclusive, uma das cartas de Apocalipse que nós lemos aqui, a carta à igreja em Filadélfia, capítulo de número 3, a sexta carta à igreja de Filadélfia, ele diz assim:
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, a partir do capítulo 3, versículo 7. Vamos para o versículo 8. Eu sei as tuas obras, Apocalipse 3 e 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Promessa, e os irmãos sabem que todas essas cartas aqui, as 7 igrejas da Ásia, elas têm promessas para a igreja daquela época, que elas podem ser apropriadas para a igreja como um todo. O Apocalipse, nós vamos entrar daqui a pouco num outro vídeo e falar com detalhes sobre Apocalipse. Nós ainda vamos gravar mais um vídeo sobre Daniel e também, então no terceiro vídeo, a partir do terceiro vídeo, nós vamos entrar na análise de Apocalipse. Mas eu quero lembrar aos irmãos que Apocalipse pode ser dividido assim: do capítulo 1 ao capítulo 3, visão que Jesus deu a João, na ilha de Patmos, falando sobre o passado, né? Interpretamos dessa forma a igreja que estamos vivendo hoje. Essas promessas estendem-se à época da igreja, porque nós estamos vivendo na dispensação da graça. Também vamos falar no outro vídeo sobre as dispensações. Estamos na 6ª dispensação, a dispensação da graça, dispensação da igreja, né, o período dos gentios, em que a porta está aberta para a salvação. Então, do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse é o passado. A partir do capítulo 4, nós encontramos do capítulo 4 a igreja no céu, na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro. 4 e 5 é a bodas do Cordeiro, porque a igreja está aqui representada no versículo do número 4, os 24 anciãos, eles têm coroas na cabeça e têm vestes brancas, é a coroa, é a igreja representada pelos 24 anciãos. Nós vamos falar disso com detalhes. Por que 24 anciãos? Representando os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, a igreja da lei e a igreja da graça, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Então ela está representada aqui no capítulo 4, arrebatada, ela já passou pelo arrebatamento, pelo tribunal das obras, já recebeu suas coroas, vestes brancas, e ela está aqui no capítulo 4 e 5, cultuando a Jesus Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, 4 e 5, a igreja arrebatada, as bodas do Cordeiro. E a partir do capítulo 6 ao capítulo de número 20, é a grande tribulação, o período da tribulação. Então, do 6 ao 20, nós encontramos a tribulação. No capítulo 20, é a segunda vinda de Cristo, né? Segunda vinda, onde ele vai destruir o anticristo e o falso profeta e prender Satanás por 1000 anos e iniciar o milênio. Veja, o capítulo 20 começa o milênio. Depois, no capítulo 20, verso 11, depois do milênio, o juízo final. E o capítulo 21 já é novo céu e nova terra. E 21 e 22, a nova Jerusalém, o novo céu e nova terra. Podemos dividir assim o livro do Apocalipse, né? Mas nós vamos ainda falar com mais detalhes sobre esse livro, e eu creio que você deve ter entendido aí o que eu quis explicar, falando sobre esses versículos de 1 Tessalonicenses, que são muito importantes, e eu espero que você me acompanhe nos próximos, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.